Peçamos ao Senhor que nos conduza nesta celebração e preencha o nosso coração com a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, o bom pastor, ele nos convida à mesa da palavra, à mesa da Eucaristia, para participarmos dignamente dos santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão. Senhor, nossa paz,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus aos céus, A terra aos seus amados, a todos desce os que foram libertados. Glória a Deus aos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, do Altíssimo Senhor. O Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade
e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanharam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. E por todo o mundo,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a liturgia da igreja coloca para nós hoje, na primeira leitura, a experiência da conversão do apóstolo Paulo, a experiência pessoal que o apóstolo Paulo teve com Jesus. Diz o início do texto: Paulo, ele era fariseu, alguém que era praticante. Ele, em outro trecho, dizia: ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino que havia em Israel. Então Paulo, ele era alguém que estudava com afinco a lei, e tudo aquilo que se colocava contra a lei, Paulo se colocava contra. E Paulo, percebendo que os cristãos estavam aumentando de número, Paulo percebendo que o cristianismo estava aumentando e isso estava se tornando uma ameaça, teoricamente falando, para o judaísmo, Paulo se sentiu inflamado de zelo pela lei e ia até o sumo sacerdote e pedir para ele cartas para ir até Damasco e prender aqueles cristãos que estavam pregando no nome de Jesus. E assim ele fez, foi até o sumo sacerdote, pegou as cartas e foi para Damasco. Só que no meio do caminho, Paulo vive a sua experiência com Jesus. Muitos dizem que Paulo caiu do cavalo durante a viagem, porém o texto de Atos dos Apóstolos não fala se Paulo estava montado no cavalo ou se ele estava fazendo a viagem a pé. Mas o que o texto diz é que Paulo teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. E como descreve Lucas essa passagem? Paulo fazia a sua viagem, de repente
ele tem uma luz muito forte que vem sobre ele, ofusca a sua vista. Paulo cai no chão e ali ele percebe que tem alguém diante dele. Só que ele não podia enxergar, porque ele tinha perdido a visão temporariamente, porque era uma luz muito forte, né? Imagine que alguns filósofos da Grécia Antiga, eles diziam que o sol é a sombra de Deus. Será que nós conseguiríamos olhar diretamente para o sol? A gente não aguenta, né? E os filósofos que estudavam os astros, né, com a filosofia, diziam que o sol é a sombra de Deus. Então imagine para olhar para Deus. Moisés pediu para ver o rosto de Deus, mas o Senhor falou para ele: você não vai suportar ver o meu rosto. Eu vou passar entre a rocha e você vai ver pela fenda da rocha a sombra do meu rosto. Quando Moisés desceu daquela experiência, o rosto de Moisés brilhava, né? Porque ele estava diante da glória do Senhor. Imagine Jesus ressuscitado, Jesus glorioso diante de Paulo, todo esplendoroso, ofuscou a vista de Paulo. Ele passou a não enxergar mais nada. Ele ficou ali tateando, não enxergando nada. E aí, Jesus chama ele pelo nome, né? Que era o nome, não o nome romano, Paulo, mas chama ele pelo nome hebraico, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele já medroso, depois daquela experiência fortíssima, ele pergunta: Senhor, quem eres tu? E olha que Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então vejam que toda vez que o cristão é perseguido por causa do reino de Deus, é o próprio Jesus que é perseguido na pessoa dos cristãos. Nós vemos aqui o que Jesus está dizendo também, em que ele continua, né? Ele diz: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Por que essa perseguição? E ali Jesus dá uma orientação. Então, agora levanta, entra em Damasco, que lá vai ser dito o que você deve fazer. Olha como a coisa muda, né? Ele tinha um norte, ele tinha uma ordem: eu vou até Damasco prender cristãos, estou aqui com a carta dos sumos sacerdotes. Só que no meio do caminho ele se encontra com Jesus, a vida dele muda, tanto é que ele não sabia mais o que ele deveria fazer. Aí Jesus diz para ele: entra na cidade, que lá te será dito o que você deve fazer. E lá Deus suscita um outro servo chamado Ananias, que se coloca em oração. E quando Ananias estava em oração, Ananias recebe essa revelação, que ele deveria ir procurar na rua do lado direito um homem chamado Saulo, que ele deveria ir lá impor as mãos sobre ele, para que ele ficasse cheio do Espírito Santo e recuperasse a vista. Ananias olhou bem para Deus, eu acho que nessa oração, né? Senhor, o Senhor tem certeza que é esse mesmo? O Senhor tem certeza que esse homem, ele está matando cristão, está perseguindo cristão? Ele pediu carta lá para os sumos sacerdotes para prender os cristãos. O Senhor tem certeza que é ele mesmo? É ele sim, e ele é um instrumento valioso que eu serei. Ele será usado para levar a minha palavra para reis, para pessoas importantes e também para os gentios. Abrindo um parênteses aqui, né? Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei Davi, levaram diante do profeta Samuel todos os filhos de Jessé, mas faltava um. E ali ele perguntou para Jessé: estão todos os seus filhos aqui? Não, falta um, o caçula que está lá cuidando das ovelhas, então chama ele. Quando ele chegou, Deus falou no coração de Samuel: esse é o rei de Israel, derrama o óleo sobre ele, que esse é ungido. E aí ele disse: porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Falam que Michelangelo, na época que ele fazia aquelas esculturas maravilhosas, inclusive muitas estão no Vaticano, né, em Roma, ele andava pelas periferias de Roma, pegava pedaços de mármore, que eram restos de construção, que as pessoas não queriam usar, e ele dizia assim, quando era interpelado
para as pessoas: o que você vai fazer com esse pedaço de mármore? É só um pedaço de mármore, vai jogar ele, ninguém quer ele mais. E ele dizia assim: você que se engana, esse pedaço de mármore é um anjo. E ali, quando ele via com aquele olhar dele, né, de artista, de escultor, para muitos era um pedaço de mármore, mas quando ele pegava aquele pedaço de mármore, ele já via um anjo. Talvez para muitos Paulo era alguém que não era possível se recuperar. Para muitos cristãos, Paulo era ameaça. Paulo era alguém que jamais seria um seguidor de Jesus. E o que aconteceu? Jesus diz para Ananias: não tenha medo, vá lá, porque ele é um instrumento meu escolhido. Acho que ele deve ter ido com as pernas tremendo, mas ele foi. Chegou onde Paulo estava, impôs as mãos sobre Paulo, orou. Paulo diz que caiu umas escamas dos olhos dele, como se ele tivesse recuperado uma vista. Na verdade, ele estava ganhando uma nova visão espiritual, né? E depois diz o texto que, logo depois dessa experiência, que ele se alimentou, porque é um detalhe que Paulo ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Quantos dias ficou Jesus no túmulo antes de ressuscitar? 3 dias. Então Paulo passa pela experiência de morrer para si mesmo e renascer para Deus. 3 dias depois, Paulo recupera a vista, recebe a oração de Ananias, ele se alimenta, ele fica fortalecido e diz o texto: ele entrou na sinagoga e começou a pregar que Jesus Cristo era o Senhor e estava dando testemunho de Jesus. Veja, saiu de Jerusalém como perseguidor dos cristãos, mas chegou em Damasco, depois que se encontrou com Jesus, numa testemunha viva do Evangelho. Então nós vemos que Paulo foi o grande missionário, foi o grande pastor de almas que ele foi, porque ele foi capaz de seguir Jesus, que era o bom pastor. Saulo foi capaz de ouvir a voz do bom pastor e obedecer à voz do bom pastor para fazer aquilo que Deus o havia chamado e designado. Diz alguns santos da igreja que se Deus nos criou para voarmos alto como uma águia, a gente nunca vai ser feliz se for um pardalzinho voando baixo. Nós temos que sempre buscar voar de acordo com a vontade e o desejo de Deus. E ali morreu Saulo e nasceu o grande apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, um coração de pastor, porque havia se encontrado com o Cristo, o bom pastor, na estrada de Damasco. E quando vamos já para o Evangelho de hoje, nós vamos ver que o evangelista João, ele narra o discurso de Jesus sobre o pão da vida. A liturgia da igreja coloca apenas um pequeno trecho para nós, mas aqui os judeus estavam questionando Jesus sobre essa ideia de dar a carne dele para comer e dar o sangue dele para beber. Os judeus começaram a questionar: é possível isso? É possível ele dar a sua carne para a gente comer, dar o seu sangue para a gente beber? Abrindo um parênteses aqui, quando Jesus queria falar numa linguagem figurada, em parábolas, depois que ele terminava as parábolas, os próprios evangelhos relatam isso, Jesus ia lá e explicava para os discípulos o significado das parábolas. Porém aqui, quando Jesus fala, quando ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira comida, Jesus não quis depois explicar: olha, não é bem assim, é só uma comparação, é só um símbolo. Não, em nenhum momento Jesus fala isso. E até no finalzinho, é que o texto de hoje não mostra isso, talvez o de amanhã vai mostrar. No finalzinho desse discurso, Jesus fala assim: olha, quando eu disse que eu vou dar a minha carne para vocês comerem, quando eu disse que eu vou dar o meu sangue para vocês beberem, é isso mesmo. Porque quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue morrerá. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Agora vejam que coisa tremenda.
Porque ele falou para os discípulos: olha, o que eu disse está dito. Se vocês acham forte demais como os judeus aí, como os saduceus, os fariseus, os chefes da lei, vocês podem ir embora. Podem ir embora, porque aquilo que eu disse está dito. Minha carne é comida, meu sangue é bebida, e eu vou dar isso para vocês. E aí Pedro, em nome dos 12, ele toma a palavra e fala: Senhor, a quem iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, quando Jesus fez esse discurso do pão da vida, uma parte de pessoas foi embora, abandonou Jesus, porque achavam que Jesus não estava bem, quando ele falou que ele ia dar a carne dele para as pessoas comerem e o sangue dele para eles beberem. Então Jesus, ele disse: o que está dito, está dito. Agora vejam que coisa tremenda. No domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou de forma gloriosa. E para nós, na Igreja Católica, o Cristo ressuscitado, ele está vivo na Eucaristia. Para nós, na Igreja Católica, o Cristo ressuscitado vive em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então repare que quando nós comungamos, nós recebemos o Cristo ressuscitado dentro de nós, o Cristo vivo, aquele mesmo Cristo que transformou a vida de Paulo, que nós lemos na primeira leitura, o mesmo Cristo ressuscitado com quem Paulo se encontrou na estrada de Damasco, é o Cristo que vem ao nosso encontro em cada Eucaristia. Ou seja, nós recebemos a vida plena do ressuscitado em nós. O Cristo ressuscitado passa a viver em nós através da Eucaristia. Por isso que ele diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue não morre, mas vive eternamente, porque nós recebemos dentro de nós o Cristo vivo e ressuscitado. E ele não disse no Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá jamais, mas viverá eternamente. Então, participar da Eucaristia, receber Jesus na Eucaristia, é a força da ressurreição, é a força de Deus em nós. Por isso que nós vemos hoje, dentro da caminhada cristã, como é importante nos alimentarmos do corpo e do sangue de Cristo. E a igreja, em várias passagens do Antigo Testamento, ela já via esse sinal de Eucaristia. Quando Deus deu o maná para o povo no deserto, quando Deus deu as codornizes para o povo no deserto, já era uma prefiguração da Eucaristia. Quando lá o profeta Elias fugia da rainha Jezabel, que queria tirar a sua vida, ele, exausto do sono, dormiu sobre uma pedra, e Deus o despertou por 2 vezes para ir até um outro lugar onde tinha um pão quente e um jarro de água. E o anjo fala para ele: Elias, levanta-te e come, porque o caminho é longo. E aí Elias vai, come do pão, toma do jarro de água, volta a deitar. O anjo acorda Elias de novo: não, Elias, levanta e come, porque a caminhada é longa, a jornada é difícil. E Elias se alimentou, ele comeu e pôde seguir o seu caminho. Diz o texto que Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, porque ele se alimentou daquele pão. E a igreja sempre viu isso, o sinal da Eucaristia. Eu me lembro uma vez, quando houve um terremoto muito trágico no México, na cidade do México, capital do México, em que eles encontraram uma mãe com uma filhinha de 2 anos de idade, que eles testemunham isso como sendo um grande milagre. A mãe estava deitada debaixo dos escombros, presa por uma laje que havia caído sobre as suas pernas, e a menininha deitada do lado da mãe. E estava demorando muito para que o socorro chegasse para elas. E a mãe já debilitada, a mãe já assim, exausta, porque estava ferida, machucada, e ao mesmo tempo lutando, pensando na filha de 2 anos que estava do lado dela. E a filha de 2 anos começa a chorar e a dizer: mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu quero água. E ela percebeu que a filha estava ficando desidratada.
E o que aconteceu? Ela viu que tinha um pedaço de caco de vidro ali caído perto. Ela não hesitou, cortou profundamente o seu dedo para que sangrasse. E ela coloca o seu dedo sangrando dentro da boca da filha, para que a filha bebesse o próprio sangue dela e não ficasse desidratada. Gente, Jesus fez muito mais conosco através da Eucaristia. Ele nos dá o seu corpo, Ele nos dá o seu sangue. Me lembro uma vez de um testemunho dado por um sacerdote, em que ele contava que ele encontrou um amigo dele, padre, que estava muito abatido, com a saúde muito debilitada, porque esse amigo padre estava com leucemia. E ele chegou, pediu para que esse padre rezasse por ele, porque ele estava no estágio avançado da leucemia, estava sofrendo. E ele foi com esse irmão padre até o sacrário, rezou por ele, fez uma oração e falou: sabe, padre, nós padres somos privilegiados, porque nós todos os dias tomamos do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Quando o Senhor for tomar o preciosíssimo sangue de Cristo no cálice, peça, padre, para que Jesus faça uma transfusão do seu sangue, para que Jesus limpe o seu sangue de toda leucemia, de todo câncer, porque o sangue que você bebe no cálice é o sangue de Cristo. Peça isso, padre. Ele falou: tá bom, meio assim duvidando, né? Mas diz que toda a missa ele começou a fazer isso. E aí, como ele fazia os exames periódicos para acompanhar a evolução da doença, quando ele foi fazer um dos exames, o médico chamou ele, né? Falou: olha, eu mandei repetir 3 vezes o exame de sangue do senhor, porque eu não estou acreditando. Eu vou ser obrigado a rasgar o meu diploma de médico. Falou: mas por quê? Eu nunca vi um negócio como esse. Mas nunca vi o que ele é. O padre estava sem saber. Sabe o que é? É que quando a gente estava fazendo o exame de sangue do senhor para acompanhar a evolução da leucemia, o seu tipo sanguíneo era 1. Agora, de um tempo para cá, até mandei repetir, o seu tipo sanguíneo era outro, o seu tipo sanguíneo mudou. E o senhor não tem mais leucemia no seu corpo, o seu corpo está totalmente limpo. E quando foram analisar, estudar mais profundamente o milagre, eles viram que o sangue que estava correndo na veia do padre era o mesmo tipo sanguíneo dos judeus que viviam na Palestina e em Israel. Jesus fez a transfusão de sangue na vida desse padre. Por isso Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E às vezes os católicos deixam essa igreja maravilhosa, linda, que Jesus criou para eles, para ir buscar bênçãos e curas fora da igreja católica, sendo que aqui nós temos o maior remédio, nós temos o melhor que Deus deixou para nós, que é a Eucaristia, o próprio Jesus, vivo, ressuscitado, presente. Teve uma mulher que uma vez ela assim acreditou que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Imagine nós que recebemos Jesus vivo, ressuscitado dentro de nós. Ele disse na instituição da Eucaristia: você não está sozinho, você não está sozinha, este é o meu corpo, este é o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Ou seja, nessa vida caminha quem come deste pão, não caminha sozinho quem vive em comunhão com a Eucaristia, em comunhão com Cristo, que é o nosso alimento e a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude a amarmos muito mais a Eucaristia, a buscarmos muito mais a Eucaristia, porque o Senhor, de fato, através da Eucaristia, Ele nos forma, Ele nos transforma, Ele nos santifica, nos cura e também nos fortalece, porque afinal de contas, Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá o melhor alimento para as suas ovelhas, né? Ele leva as ovelhas para as pastagens verdejantes, ele leva as ovelhas onde jorra água pura. E onde está isso? No coração eucarístico dele, na Sagrada Comunhão. Então peçamos ao Senhor hoje essa graça, de que Ele seja de fato o nosso pastor e a gente sempre saiba valorizar esse alimento vivo e real que Ele nos dá na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Você pode se levantar. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, as nossas orações. Pelos que por causa de Jesus são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo? E pelos que lhe responde: eis-me aqui, como Ananias, oremos. Cristo, ouve as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouve as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que ele conhece como um grande amigo, e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo, ouve as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouve as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vive, oremos. Cristo, ouve as nossas súplicas. Senhor Deus, comprovado é o vosso amor para conosco. Dai-nos a graça de corresponder com ele, amando o vosso Filho em nossos irmãos e irmãs, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas trilhas eu tiver, estarei. Aos pastores num dia de sombra, não cuidar do rebanho se perder. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, realizarei. Pelos prados e belas montanhas, alegre o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, realizarei. O Senhor nos comunicou o seu Espírito,
com a alegria e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aquele que foi crucificado ressurgiu dos mortos e nos redimiu. Aleluia! Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou da vida, porque veio a minha ter fome, porque creio em não ter sede, e quem a mim, se meu Pai não vai
Oremos. Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Amanhã seguimos com o segundo dia do trido. Gostaria de convidar a todos a participarem conosco, tá? Após o final da nossa celebração, nós teremos a venda de pastel, hoje e amanhã. E no domingo nós temos a nossa lasanha por encomenda, só por encomenda, tá, pessoal? Então, na celebração, se vocês quiserem, você falar com o pessoal no final e encomendar só a deliciosa lasanha, tá? Para o domingo nosso. Nós gostaríamos de agradecer ao Diácono Tales por celebrar para nós, a comunidade Nossa Senhora das Graças, Sagrado Coração, que veio nos auxiliar. Deus abençoe imensamente por estarem conosco. Estamos muito felizes com isso. Gostaria de pedir a todos que se levantassem para rezarmos uma Ave Maria ao nosso diácono, pela vida dele, por ele, por todas as, para que Deus derrame muitas bênçãos sobre ele, para que esteja sempre presente conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e agora nós temos uma pequena lembrança para o nosso querido diácono. Simples, mas de muito coração. Muito obrigado, Deus abençoe. Um presente bem saudável. Vou aproveitar isso. Obrigado. Uma alegria a gente poder servir e estar com os irmãos, porque a razão de ser do meu ministério é a comunidade, né? Então o diácono existe por causa da comunidade, para servir o povo de Deus. Obrigado pelo carinho, pelas palavras e pelas orações. Vamos pedir então a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e do seu castíssimo esposo São José, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, que a alegria do Cristo ressuscitado seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia.